Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional Privado. Hoje nós vamos trabalhar justamente sobre o tema Fontes do Direito Internacional Privado. E quando nós falamos de fonte, eu até resolvi fazer aqui uma analogia com o termo fonte de água, né? Porque aqui não existe apenas alunos oriundos da graduação jurídica. Então, temos aqui graduados em outras áreas que não é apenas o direito. Então, a necessidade até de fazer a aula de uma forma mais didática, dando até mesmo alguns conceitos básicos. E o termo fonte, ele vem do latim fons, que vai significar justamente o quê? Manancial, de onde vai fluir, então, as águas de um rio, né? Onde nasce, onde se tem a origem, né, dos rios. Quando a gente fala de direito, né, das normas jurídicas, é a mesma coisa. Então, o direito ele surge da onde? Então, ele surge de fontes. E nós temos fontes que se referem ao direito internacional público e nós temos fontes que se referem ao direito internacional privado. Então, as fontes, de maneira geral, é justamente da onde vai se retirar, né, o surgimento de fatos, né, por exemplo, se a gente estiver falando de fontes materiais, ou de outro tipo de situação para que possa dar origem, para que se possa criar as normas jurídicas. Como a gente está falando de direito, né, e mais basicamente do direito internacional privado, é interessante falar também que as fontes elas vão se dividir em fontes materiais, e como eu disse para vocês, são alguns fatores que podem ocasionar o surgimento de uma determinada norma, que pode se relacionar, por exemplo, com aspectos econômicos, com aspectos políticos, religiosos. Não é o nosso caso, felizmente, mas há países que vivem conflitos armados, né, de maneira muito mais rotineira, e isso também acaba influenciando na criação de normas jurídicas. E nós temos as normas formais, que são justamente as fontes, né, no seu formato, como elas aparecem no mundo jurídico. Então, a gente pode ter a Constituição Federal, né, de um determinado Estado soberano. No nosso caso, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é a nossa lei maior vigente. Nós temos as leis infraconstitucionais que estão abaixo da Constituição Federal. Nós temos os tratados internacionais, dos quais um determinado Estado ele se torna signatário, então ele assina, ele ratifica, depois a redação que consta, né, no bojo daquele tratado passa a fazer parte do direito interno desse país. E nós temos também os costumes, nós temos a doutrina, né, que são as obras, os livros escritos pelos estudiosos, no caso nosso, né, dos estudiosos do direito, independentemente da área, mas aqui a gente está falando do direito internacional privado, e também entra a questão da jurisprudência. Então, no direito internacional privado, pessoal, nós falamos que nós temos, dentro das fontes formais, as fontes internas, as fontes internacionais, e já se fala também nas fontes transnacionais. Então, aqui para vocês, eu coloquei que o direito, né, internacional privado contemporâneo, ele é um direito plurifontes. Por quê? Porque ele é composto de fontes internas, internacionais, e mais recentemente começa-se a falar das fontes, então, transnacionais. As fontes internas, elas vão ser provenientes, então, justamente de onde? De uma determinada ordem estatal, ou seja, um determinado país, ele vai criar, né, conforme o seu ordenamento jurídico, ele vai criar, então, ali as suas próprias normas. Então, nós temos dentro do Brasil normas que são criadas pelo legislador pátrio brasileiro sobre direito penal, sobre direito internacional, privado, sobre direito civil,
sobre direito ambiental e assim por diante. Então, a gente pode falar justamente a respeito dessas fontes, né, como sendo, então, plurimas, né, ou plurifontes. E, a respeito disso, é importante também deixar claro que, dentre as fontes existentes dentro do Estado brasileiro, nós temos a Constituição Federal de 1988, porque também existem as constituições estaduais de cada estado da federação e as leis infraconstitucionais. Dentre essas leis todas, o que nós temos que se destaca, né, é justamente a LINDB. Então, quando nós falamos, né, aqui de fontes, para a nossa disciplina, nós vamos estudar as fontes formais, tá? E aí, dentro das fontes formais, nós vamos, então, estudar, né, algumas dessas fontes. Então, dentre todas elas, né, que nós temos aí as normas escritas de direito interno, né, e assim como no Brasil, outros tantos países também têm uma infinidade de normas conflituais, né, a gente tem, então, por exemplo, a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro. Anteriormente, para quem não é do direito, essa lei, né, que é a LINDB, ela era denominada de Lei de Introdução ao Código Civil, LIC. Né? Então, ela foi criada, né, lá em 1942 e ela ampliou-se o seu campo de aplicação com a LINDB. A LIDB, então, ela foi criada, né, na verdade, em 2010, mas ela não criou alterações, ela não trouxe inovações quanto ao conteúdo do documento que foi criado lá na década de 1940. Mas é justamente a lei de introdução às normas do direito brasileiro que vai trazer os temas, né, que nós teremos que estudar dentro da nossa disciplina. E aí, que temas são esses? Então, nós temos, por exemplo, ali do artigo 9º, do artigo 7º ao 19, né, regras de conexão em matéria de Estado, capacidade, nomes e direitos de família. No artigo 8º, direitos reais, obrigacionais. Tem direitos sucessórios do artigo 10, no 11, reconhecimento da pessoa jurídica de direito estrangeiro, no 12, competência internacional do juiz brasileiro. Temos também falando sobre as provas obtidas no estrangeiro, aplicação e prova no direito estrangeiro perante os tribunais nacionais, o reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras, né? A questão do reenvio também é trazida de maneira clara e expressa pela nossa legislação, e temos também a reserva da ordem pública e os limites à aplicação do direito estrangeiro pelo juiz nacional. Aqui é interessante também falar que em 2018 houve também um acréscimo de mais alguns artigos. Então, acrescentou-se ali dos artigos 20 ao artigo 30. E esses artigos, eles são dirigidos à esfera administrativa, né, que é controladora e é judicial. Então, ela não serve para decidir sobre os valores jurídicos abstratos. Então, o que a gente tem, né, na verdade, é nenhuma alteração novamente do conteúdo da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, é interessante falar isso, por quê? Porque algo que foi criado na década de 40 ainda é aplicável até aos dias de hoje. Então, isso é importante, por quê? Porque algumas questões, né, que são trazidas, por exemplo, para o nosso dia a dia, para o advogado, para o magistrado, por exemplo, por vezes tem que se buscar em outras normas, que são normas esparsas. Por quê? Porque simplesmente a LINDB, ela não ainda se adequou, né, à realidade justamente que nós temos
nos dias de hoje. Então, em virtude disso, é que a gente tem, então, dentro, né, da LINGB, algumas críticas, inclusive, nesse sentido. Por quê? Porque ela não acompanhou a evolução do direito internacional privado no mundo contemporâneo, no mundo em que a gente está. Então, ela deixa de regular uma quantidade considerável de assuntos, de questões que são consideradas questões atuais. Porém, existem outras normas de direito internacional privado que estão esparsas ali na legislação brasileira, como, por exemplo, o Código de Processo Civil de 2015, né? Nós ali vamos encontrar, então, algumas normas relativas à competência internacional, à prova do direito estrangeiro, por exemplo. Um outro assunto que, por vezes, surge também é a homologação, né, de sentenças. Então, isso a gente pode estar encontrando justamente nessas leis tidas como leis esparsas, tá? Leis esparsas. E quais são, né, essas leis esparsas? Então, eu trago aqui para vocês um pouco dessas leis, né? Então, colocando aqui para vocês no material, que são justamente a Lei 6.404, de 76, que vai falar sobre as sociedades por ações do direito brasileiro. Tem uma outra lei também do mesmo ano, que é a Lei 6.385, que trata sobre o mercado de valores mobiliários. A Lei 6.015, de 73, que aborda os registros públicos. Mais recentemente, né, nós tínhamos lá o Código de 73, agora temos de 2015, que é o Código de Processo Civil. Antes, nós tínhamos uma lei de 1980 que tratava, né, do Estatuto do Estrangeiro. E essa lei, que é de 1980, ela foi criada justamente num período em que a questão da proteção humana não era o escopo principal. Então, em virtude disso, muitas vezes o não nacional, né, o estrangeiro, ele era tido como persona não grata, ou muitas vezes também como algum tipo de problema, né, para o Estado brasileiro. E aí, durante algumas décadas, principalmente, né, com a redemocratização do Brasil e com a entrada em vigor, com a promulgação da nossa Constituição de 1988, passou-se, então, a reivindicar uma lei que tratasse sobre a migração, mas que fosse uma lei que fosse com viés muito mais humanitário. Então, essas leis com viés muito mais humanitários, elas foram criadas justamente recentemente também, né? Então, nós temos aí a Lei 13.445, de 2017, que vai falar justamente sobre os migrantes. Tanto os migrantes que são os estrangeiros dentro do nosso território, né, os imigrantes, quanto nós, brasileiros, fora do nosso estado, que imigramos para um outro país. E aí, nós também temos algumas outras normas, como, por exemplo, coloquei aqui para vocês também, né, que posteriormente vocês podem ler essas normas. A Lei dos Refugiados, que é a Lei 9.474, de 97, tida como uma lei pioneira, né, uma lei que foi, inclusive, copiada e elogiada, né, inclusive, dentro da Organização das Nações Unidas. Temos a Lei 9.307, de 96, que é a Lei de Arbitragem, e o Código Civil de 2002, que revoga, então, o Código Civil de 1916, que vai trazer, então, dispositivos dentro do seu seio, justamente concernentes a questões relacionadas ao domicílio das pessoas naturais, né, ou pessoas físicas, e das pessoas jurídicas, bem como também vai falar das sociedades empresariais. Mas aí nós entramos também dentro das chamadas fontes internas.
Então, as fontes internas, né, além da Constituição e das leis infraconstitucionais que estão esparsas, né, dentro do nosso ordenamento jurídico em diferentes localidades, nós temos também o costume nacional e nós temos a doutrina e a jurisprudência interna, pessoal. E aí, o que vem, né, falar sobre cada uma delas? Então, além, né, do que nós já abordamos, quando nós falamos de doutrina, nós temos que lembrar, como eu falei para vocês, que é justamente o quê? Os estudos, né, daqueles que vão se debruçar sobre um determinado assunto dentro da área jurídica. E o costume nacional, que nós, né, que somos da área do direito, temos mais o hábito, né, de estudar, ele é uma fonte interna do direito internacional privado. E ele é utilizado em sistemas, muitas vezes como o nosso, da civil law ou o sistema romano-germânico. Principalmente quando o juiz do foro, ele não encontra uma norma escrita para resolver uma questão que está relacionado ali entre duas normas que estão interconectadas. Então, o que o juiz brasileiro faz? Né? O que o magistrado nacional ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pesquisar, inclusive, o costume estrangeiro, né? E aplicar quando esse foi indicado pela norma de direito internacional privado da Lex Fori. Então, o magistrado brasileiro, ele vai pesquisar esse costume em cada caso. Aí ele vai ouvir as testemunhas, ele vai colher indícios, ele vai fazer exame comparativo entre os usos internos e os externos, entre o grau de aceitação no âmbito internacional, e ele vai investigar também a vigência, a validade do costume, né? Esse costume que é um costume nacional dentro de um outro país, e ele então vai aplicar esse costume internamente da mesma forma que ele aplicaria uma norma escrita nacional ou estrangeira, porque pode acontecer de aplicar uma norma tanto brasileira quando houver conflito de leis, como uma norma estrangeira quando houver esse conflito de leis dentro de um caso concreto, mas aqui ele não vai poder fazer porque inexiste essa norma escrita, essa norma positivada. Então, é interessante destacar aqui que não existe no Brasil, diferentemente do que a gente pode perceber em alguns países, sobretudo países do continente europeu, costumes nacionais relativos ao direito internacional privado, que são costumes tidos como nítidos, né? Costumes que estão ali tidos como costumes expressamente de direito internacional privado. Então, dentro do direito internacional brasileiro, a gente vai ter, então, que encontrar, né, dessa forma, uma atuação do magistrado para que ele chegue, então, a decidir qual vai ser, então, desses costumes, aquele que ele vai ter que aplicar. E aqui também eu trago para vocês um outro tipo, né, de direito internacional, de fonte de direito internacional privado, que é tido como uma fonte interna. Então, qual é, né, essa outra fonte? Então, é a chamada doutrina e a jurisprudência. Então, a doutrina, o que ela vai trazer? Né? Primeira coisa que a gente tem que ver é que nós, como países que temos uma influência continental europeia, né? Então, Portugal, Itália, França, romano-germânico, porque temos essa gênese lá no direito romano e depois, né, com as invasões bárbaras também do direito germânico de outros povos, nós, diferentemente dos países da Common Law, como os Estados Unidos da América, a Austrália, o Canadá, os países que formam ali o Reino Unido, a África do Sul,
países como o nosso, então, inseridos, né, como civil law, não costumam reconhecer, né, a doutrina e a jurisprudência propriamente como fonte de direito internacional privado. No caso, a jurisprudência interna, a jurisprudência nacional, porque nós temos a jurisprudência também internacional